Você sabia que Felipe Luiz é o técnico com o menor salário entre os 12 grandes clubes de futebol do Brasil? Para falar que Felipe Luiz, um dos mais importantes e badalados técnicos do futebol brasileiro, é de longe o treinador entre os 12 clubes grandes com o menor salário. Felipe Luiz segue recebendo os mesmos 300 mil reais por mês a que tinha direito quando foi promovido há quase um ano do sub-20 pro profissional. É bem verdade que o Flamengo tentou por pelo menos duas oportunidades elevar esse salário do Felipe Luiz, mas o técnico entendeu que não era a hora de discutir uma renovação de contrato e manteve-se faturando os 300 mil reais por mês. Só a título de comparação, Carlo Ancelotti, técnico da seleção, fatura 5 milhões de reais por mês. Abel Ferreira é o treinador entre times de futebol no Brasil com maior vencimento, 3 milhões de reais. A gente ainda tem Dorival Júnior ganhando 2 milhões de reais por mês, outros técnicos de menos importância, de clubes menores, ganhando mais do que o Felipe Luiz. Vou citar o caso do Rogério Ceni, à frente do Bahia, por lá ele tem direito a 1 milhão e 200 mil reais por mês. Só para arrematar, registrar também que o Fenerbahçe da Turquia chegou a oferecer nos últimos dias 3 milhões de reais por mês a Felipe Luiz. Ele teria a chance de multiplicar por 10 seus vencimentos, mas o técnico comprometido com o projeto do Flamengo disse não. E ainda assim, não pretende, por agora, discutir a renovação do seu contrato. Esse debate vai ficar para um pouco mais para frente da temporada. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Flamengo, que tem de longe a melhor defesa da Libertadores da América na edição de 2025. Foram só 3 gols sofridos em 8 partidas. Média extremamente interessante para um time que está às vésperas de um mata-mata complicado contra o Estudiantes, jogo de ida no Maracanã na quinta-feira, partida de volta marcada para outra quinta-feira na Argentina. Importante destacar que na campanha dos 2 títulos recentes do Flamengo na Libertadores, a defesa não tinha tal comportamento. Na fase de grupos, tanto de 19 quanto de 22, o Flamengo termina a fase de grupos com 7 gols sofridos. O Flamengo de 2025 tem 3 gols sofridos, depois da fase de grupos e também das partidas de oitavas de final. Mas o contraponto fica para o sistema ofensivo, que até performou bem nas oitavas de final, mas fez uma primeira fase bem sofrível, com apenas 9 gols marcados. Foram 23 a título de comparação na fase de grupos da temporada de 2022. Você, torcedor do Flamengo, está com que grau de confiança em relação à campanha rubro-negra na Libertadores da América? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Os próximos 7 jogos do Flamengo, tá, são contra o Vasco, isso de um campeonato brasileiro, tá? E o Flamengo, cara, tem tudo para bater o recorde, como eu falei ontem, tudo para bater o recorde no Campeonato Brasileiro. Os próximos 7 jogos, Vasco, Corinthians fora, Cruzeiro em casa, então Vasco em casa, Maracanã, mando do Flamengo, Corinthians fora, o Flamengo joga muito bem lá na Neoquímica Arena, o Cruzeiro em casa, o Bahia fora, né, mas o Rogério Ceni ele nunca conquistou nenhum empate contra o Flamengo. Botafogo no Engenhão, Palmeiras em casa e o Fortaleza fora, tá? Essa é a agenda do Flamengo aí no Brasileirão. O Flamengo tem que pelo menos aí ganhar uns 5, 6 jogos. Se ganhar 6 jogos e empatar um, fica muito perto do título, né? A gente já vai estar aí bem, com muita chance de ser campeão. Se o Flamengo conseguir aí ganhar 6 jogos pelo menos desses 7, fica muito perto do título. Olha só, a gente teve há exatos 44 anos o Zico jogando contra o Maradona, tá? O Flamengo versus Boca, né? Se enfrentaram no Maracanã, 2-0 Flamengo contra o Boca Juniors, na despedida de Carpegiani dos gramados aí naquele dia. O argentino ficou impressionado, né? O Maradona ficou impressionado com a torcida do Flamengo e com o Zico. Mas o pessoal tá brincando, paparazzo é que nem vinho, quanto mais velho, melhor. O paparazzo ficou novinho, mas é que eu só fiz a barba aí, sabe? Porque eu vou falar para vocês. Eu fiz a barba em 2019, antes das quartas da Libertadores. Eu tive uma cirurgia de desvio de septo. Se vocês pegarem o vídeo do Flamengo e Inter, das quartas da Libertadores de 2019, eu tava com uma bandagem aqui, né? Parecia um bigode. Era porque eu tinha feito a cirurgia de desvio de septo. Olha só, em entrevista ao portal UOL,
o José Botto avaliou a janela de transferências do Flamengo e reconheceu que poderia ter sido mais eficiente. Pô, tá exigente ele, porque eu achei que ele foi muito bem na janela. Ele falou o seguinte: nós, quando trabalhamos, nunca ficamos satisfeitos com o que fazemos. Acho que poderia ter sido ainda melhor, mas, levando em conta as necessidades da equipe e o nível dos jogadores que conseguimos trazer, a janela foi dentro do que planejamos. Mas estão sendo muito exigentes consigo mesmo, né? Eu acho que o Flamengo fez uma excelente janela. Melhor para mim, gastou menos da metade e fez uma janela muito melhor do que o Palmeiras e o Botafogo. Olha, o Arrascaeta vive o seu ano mais goleador, né, em 2025, igualando aí o recorde de 18 gols que tinha feito em 2019. Então já igualou 2019, mas em menos jogos, né, 43 contra 52. Além dos gols, ele também contribuiu com 13 assistências, mostrando que segue sendo peça importante no ataque do Flamengo e decisivo em jogadas de criação e finalização. Temporadas com mais gols: 2025, 18 gols, 43 jogos. 2019, 18 gols, 52 jogos. 2018, 15 gols, 48 jogos. Tá? Então o Arrascaeta do Flamengo é um Arrascaeta numa versão melhor ainda, né? Porque 2018 ele ainda não estava no Flamengo. Ele chega em 2019 junto com o Gabigol. Eu lembro perfeitamente dele sendo apresentado, inclusive. Olha, e que loucura, Venezuela abre conversas com o Tite para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Tá? Desempregado há 1 ano, desde que deixou o Flamengo, o treinador ainda avalia o futuro da carreira. Na verdade, ele, né, não quis iniciar um novo trabalho no Corinthians e tal. Nos próximos dias, Tite passará por uma cirurgia no joelho e só depois decidirá os próximos passos. Então, o ex-técnico do Flamengo pode assumir a seleção da Venezuela. Olha só, trazer mais um trecho aqui da entrevista do José Botto para o UOL. Ele fala o seguinte, sempre sobre o Gerson, tá? Sempre tive a sensação que o Gerson, apesar de ter renovado, aspirava a mais salário. É natural, isso não é uma crítica. Percebemos também que o Zenit poderia voltar à carga. Então, baixar a cláusula foi para obrigar a recebermos o dinheiro à vista. Se mantivéssemos os valores que estavam, obrigaria a mais uma negociação com desgaste. O que pensamos foi, colocamos um valor que o clube pode pagar à vista. Isso foi acordado com o staff do Gerson, tá? Então, eles combinaram com o staff do Gerson que eles iam abaixar a multa para obrigar o Zenit a pagar a multa e contratar o jogador à vista. Campanha muito fora de série, né? Muito fora do comum, né? E o Flamengo aí está realmente muito perto de confirmar ali pelo menos que vai brigar pelo título ali até a reta final, né? Mas acredito muito nesse título, estou muito confiante nesse título do Flamengo. Olha, segundo a apuração da nossa equipe Paparazzo Rubro-Negro, a diretoria dos conselhos do Flamengo confirmou aos membros do CODE a realização da reunião nesta quarta-feira às 18h30, que terá como pauta central uma apresentação sobre o projeto do estádio do terreno do gasômetro. Interessante é que no próprio documento enviado aos conselheiros o tema já aparece descrito de forma direta como estádio no terreno do gasômetro, reforçando a relevância e a oficialidade do assunto que será tratado na reunião desta quarta-feira. E tinha jornal aí falando que o Flamengo não ia construir mais o seu estádio, que ia acabar o sonho do torcedor do Flamengo. Balela! Quem diria, hein? Salve, nação rubro-negra, porque o Flamengo não se explica, se sente. E aí, tá sabendo? O nome do Gabigol voltou a rondar a Gávea depois da entrevista em que ele deixou em aberto o seu futuro no Cruzeiro. Não é de se esconder que o BAP ainda tem admiração pelo camisa 9 e não descarta uma volta. Mas ele só volta se topar os termos do Flamengo. Na moral, será que ainda vale a pena trazer Gabigol? O que vocês acham? Qual é a sua opinião sobre isso? Se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a resenha notícia chega primeiro para a torcida mais apaixonada do Brasil. Valeu!